Então eu sou o Hector do Além das Ideias e hoje vamos falar de protótipo em hackathons e ideathons, principalmente em hackathons, né? Porque o ideathon a gente geralmente desenvolve uma ideia apenas, já no hackathon um dos grandes diferenciais é o desenvolvimento de um protótipo. Quando a gente precisa falar em protótipo, a primeira coisa que a gente precisa entender que a gente não precisa desenvolver a solução completa ali em 24, 48 horas que acontece um hackathon. Primeira coisa, a gente precisa entender que existe os níveis de fidelidade desses protótipos. Quando a gente fala em uma baixa fidelidade, a gente está chamando dos wireframes. Claro que talvez para um hackathon, tu apresentar um wireframe que nada mais é que um storytelling ou um storyboard ou algo feito com papel e caneta, vá chamar a atenção de uma banca avaliadora, tá? Mas é um tipo de protótipo inicial para você começar. Então a dica inicial, comece desenhando, se tu vai fazer uma tela, um aplicativo, um software ou até um hardware mesmo, um produto, comece desenhando ele no papel para você ter as primeiras noções. Segundo tipo de protótipo que nós temos são os de média fidelidade. Aqui o que acontece? Dentro de um protótipo de média fidelidade, a gente já vai trabalhar um pouco do fluxo e da navegabilidade e usabilidade, dessa tua solução. Então já não é um desenho feito no papel, a gente já vai para ferramentas, né, digitais, aonde a gente consegue desenhar isso aí, e mesmo que talvez a gente não apresente um protótipo de alta fidelidade, mas um de média para uma banca, a banca consegue perceber como vai funcionar aquele aplicativo, aquela solução, ou simplesmente se é um mapa, um desenho de um produto físico, como que vai funcionar. Então, por isso, a importância desse protótipo de média fidelidade. E quando a gente chega num protótipo de alta fidelidade, é aquele tipo de protótipo que a gente já consegue testar a usabilidade dele de uma maneira mais profunda, a gente consegue já realizar uma conexão, talvez com banco de dados, alguma coisa assim, se for algo tecnológico, tá? Ou se for algo físico, a gente já tem ali um Lego ou algo que você montou ali com alguns equipamentos que você consegue demonstrar a usabilidade daquele protótipo. Mas o mais importante é você utilizar as ferramentas disponíveis. Hoje nós temos muita coisa prática, a gente não precisa mais ficar perdendo tempo configurando servidores, configurando contas, nada. A gente usa softwares como Canva, como Figma, a gente usa aí vários outros tipos de aplicativos que a gente pode desenvolver uma solução no code, onde a gente não usa codificação nenhuma, a gente não precisa codificar, a gente vai montando essa estrutura, ou low code que usa um baixo nível de códigos de programação, mas que a gente já consegue entregar uma visibilidade de como que vai funcionar aquela solução de vocês. O que que a gente precisa levar em consideração quando a gente está montando um protótipo, principalmente dentro do hackathon? Que o hackathon a gente tem um tempo pequeno. Quem vai ficar responsável por fazer esse protótipo? Um ou 2 programadores ou uma pessoa mais técnica? Outros dentro da equipe, aquele com uma visão de negócios e tudo mais, pode se preocupar com o pitch, pode se preocupar com o modelo de negócio, mas não fique todo mundo trabalhando em cima da mesma coisa. 2, 3 pessoas no máximo trabalhando em cima desse protótipo, para ele não ficar cheio de remendos ali, tá? Mas o que que é importante? O protótipo conseguir demonstrar para uma banca de avaliação. O fluxo da resolução do problema que você está propondo, ele é percebível? Ou seja, dá para perceber que o cara clica em tal lugar, que ele faz tal ação e que ele resolve o problema? Ou isso não fica visível, né? Precisa mostrar, demonstrar, explicar de uma maneira muito complicada, tá? Então, quanto mais simples, melhor. Outra coisa, a gente num protótipo, a gente não põe tela de login, a gente não põe nem talvez a conexão com o banco de dados no primeiro momento, a gente simplesmente mostra visualmente, mas usavelmente, tá, a solução sendo resolvida, né, a solução sendo aplicada para resolver o problema, tá ok? Quais as funcionalidades básicas que a gente pode ter dentro desse protótipo? Ele está fácil de entender, ele tem um design limpo, um design, a gente chama de UX, né, a usabilidade dele tá simples ou você enfeitou demais, colocou muita coisa.
Tem de ser simples. Sempre tem um desses monte de livros aqui, tem um livro que chama-se Pense Simples, e é isso que a gente traz nesse momento de um hackathon. Você está construindo um protótipo, você não está construindo a solução. Então, o principal objetivo dentro desse protótipo simples é você demonstrar que o problema está sendo resolvido pela tua solução e que a construção depois vai ser feita o tempo que for necessário, mas ali você consegue expor a tua ideia e mostrar que aquele protótipo pode ser o início da solução do problema apresentado, tá ok? Sou o Hector, do Além das Ideias, e no Além das Ideias você tem muita informação não só sobre hackathons, ideatons, jornada de inovação, mas sobre ferramentas e tudo sobre inovar e trabalhar criatividade para resolver problemas. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.